O que mais me chama a atenção é exatamente o momento no qual houve essa notificação do Congresso norte-americano contra o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, e também essa notificação que alcançou o ministro Barroso, a Carmen Lúcia, o Pacheco e o Arthur Lira. Por que eu digo o momento? É um momento em que a mídia de esquerda começa a fazer críticas e chamar o ministro Alexandre de Moraes de autoritário. A gente viu uma matéria do UOL, bem destacada, matéria de primeira capa da UOL, dizendo que a censura do ministro Alexandre de Moraes é caso de impeachment. A gente viu a Folha de São Paulo falando que foi censurada pelo ministro Alexandre de Moraes e que a Folha de São Paulo não recuaria pelo fim da censura. Agora, uma matéria do Estadão espanta a facilidade com que o STF suspende a liberdade de expressão, chegando às raias do absurdo. Até entrever os conjugais de um deputado tornam-se risco às instituições. Ou seja, segundo o Estadão, Alexandre de Moraes passou dos limites e até briga de deputado com esposa, do Lira com a esposa, é ataque a instituições. Até que, enfim, a mídia começou a entender que aquilo que é feito em relação ao Bolsonaro, aos bolsonaristas, agora está extrapolando aquela bolha. Enquanto eles aplaudiam, enquanto tinha ações contra Bolsonaro, bolsonaristas, cassação de mandato de deputados, estava tudo lindo. Quando mandava calar, tirar perfis do ar, estava tudo lindo. A partir do momento que alcançam matérias do grande consórcio de mídias, aí a conversa já é outra. Olha o que diz o Estadão. Ânimo censório, ou seja, vontade de censurar. Na terça-feira, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, atendendo ao pedido dos advogados do presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, ordenou a remoção de reportagens em que sua ex-mulher acusa de ameaças e agressão. No dia seguinte, Moraes recuou. Menos mal, mas o ânimo censório, ou seja, a vontade de censurar da corte e a naturalidade com que ela está normalizando o recurso à censura são alarmantes. Se fosse uma matéria da Revista Oeste, era mais do mesmo. Se fosse uma matéria da Gazeta do Povo, do Conexão Política, mais do mesmo. Mas é uma matéria do Estadão, falando, não, a vontade de censurar está lá, esse cara censura, ele é autoritário, ele ultrapassa dos limites. É o que o Estadão está falando. Então, não é à toa que nesse momento agora, com críticas do Elon Musk, com críticas do Congresso norte-americano e agora com críticas da imprensa brasileira, o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, vê ali uma forte possibilidade de haver uma reação contra ele, inclusive, de setores da oposição, que se veem mais fortes ao ver as publicações aí da grande mídia brasileira. Ontem, o Marcel Van Hatten estava na Europa, junto com o Michael Schellenberg, e mencionou a ação do governo americano, né, do Congresso norte-americano, contra o ministro Alexandre de Moraes. Analise esse vídeo comigo e eu já volto. Ok. Pessoal, boa noite a todos. No Brasil, na verdade, ainda são 15 para 6. Estou aqui com o Michael Schellenberger em Londres, capital da Inglaterra, do Reino Unido. Como eu tinha dito para vocês, eu viria para cá para participar de um evento sobre liberdade de expressão, para falar sobre a situação no Brasil. E a notícia que acabamos de receber, está aqui na tela do celular até deixa eu virar a câmera aqui, do Michael, é uma carta do Congresso americano, assinado pelo deputado Chris Smith, fazendo uma série de questionamentos ao Alexandre de Moraes sobre as perseguições políticas no Brasil a jornalistas, a deputados e senadores, se está observando o devido processo legal, enfim, tudo aquilo que a gente vem dizendo já há anos, agora numa cobrança
explícita do Congresso americano para as autoridades brasileiras, porque essa carta não foi enviada só para Alexandre de Moraes, mas também com cópia para os presidentes dos poderes, Arthur Lira, Pacheco, também a presidente do TSE, e para o presidente do Supremo Tribunal Federal. Good news, boas notícias, né, Michael? É muito importante essa carta. A carta é muito forte e está pedindo informação sobre a perseguição de Alexandre de Moraes contra nós, jornalistas independentes, políticos independentes. E ele diz que ele está escrevendo legislação para o Congresso americano, que vai ser uma coisa que eu acho que todo mundo está olhando ao Brasil nesse momento. Todo mundo sabe da repressão que está acontecendo agora, e essa carta é uma coisa, é uma etapa, uma escalada. É uma escalada do esforço do movimento para os direitos humanos. Eu acho uma coisa muito séria e muito importante. Então, eu sinto muito feliz para o povo do Brasil que está sofrendo dessa repressão, e até chega um jornalista independente americano até essa repressão. Sim, inclusive perseguição ao Michael Shellenberger, que foi, parabéns a ele, ao David Agape, que está aqui também, o Eli Vieira Júnior, que foram os jornalistas que revelaram os Twitter Files sobre o Brasil, fizeram um trabalho espetacular e foi um divisor de águas, porque a partir dali realmente nós tivemos, né, a atenção, inclusive, não só da mídia internacional, mas também do Elon Musk, mas mostrando como é importante nós fazermos esses movimentos, né? Estivemos nos Estados Unidos, houve um grupo que foi para Bruxelas, Buenos Aires, agora aqui em Londres. É fundamental a gente fazer essa denúncia internacional do que está acontecendo no Brasil contra a liberdade de expressão, contra o direito das pessoas, contra o devido processo, que é o mais importante. Independentemente da pessoa ser de direita ou de esquerda, é preciso ter Constituição a ser respeitada e o devido processo. Michael, para encerrar, mais alguma mensagem para as pessoas que estão aqui? É importante entender que a Inglaterra é um país muito especial para receber essas notícias. Aqui criaram, como 600 anos atrás, a Magna Carta, que criou restrições contra o rei. O rei do país não pode fazer qualquer coisa. Até vamos virar um pouquinho, vamos ficar com aí, ó, Big Ben atrás. Big Ben. Aqui o parlamento, né, o Congresso inglês, é o House of Commons, que diz. A representação aqui, uma das democracias mais antigas do mundo, e muito importante receber aqui. Eu acho que os ingleses também eles sabem agora. A gente está aqui com reunião de advogados de direitos humanos, de investigadores de todos os países que entendem que o Brasil faz parte de um grupo de países onde fica repressão, mas não tem país onde a repressão é pior que o Brasil. Mas agora, com a solidariedade entre as pessoas que amam a democracia, que amam a liberdade de expressão, que acreditam que a gente não quer viver como escravos, a gente quer ser pessoas livres. E é uma coisa universal. Eu acho essa carta muito importante, representa uma nova etapa. Uma nova etapa na luta para liberdade de expressão no Brasil. E a solidariedade, eu queria que vocês saibam que eu sempre penso no Brasil. Cada dia que eu desperto na manhã, eu estou pensando no Brasil. Agora eu estava em Irlanda, na República de Tcheca. República Tcheca. Alemanha. E a gente está criando um movimento muito forte por todo o mundo. É uma coisa, mas eu quero que os brasileiros saibam que eu sempre estou pensando em vocês, na repressão lá. E eu vou continuar lutando, e eu acho essa carta uma notícia muito boa para todos os brasileiros que vocês amam seu país e que amam a liberdade. Muito bom. Que coincidência, pessoal. Eu estava indo para o metrô já, para voltar para o hotel. O Michael estava saindo do evento que nós estávamos juntos. Eu liguei para ele, vem correndo aqui, saiu a carta. Ele olhou também no WhatsApp dele e decidimos fazer essa live para trazer essa excelente notícia. Amanhã continua nosso evento, o último dia aqui. Eu quero te agradecer de coração, Michael, não só por tudo que está fazendo pelo Brasil,
mas pela liberdade no mundo, porque as pessoas que estão aqui são especialistas de vários países, como você disse, né? Tem da Irlanda, tem dos Estados Unidos, vários, tem gente da América Latina, de vários lugares diferentes da República Tcheca, todos pela mesma causa, e nós nos sentimos abraçados no Brasil. Parabéns, muito obrigado. Muito e conte com a gente. pela liderança. Tá bom? E obrigado pelo convite para estar aqui com você. Valeu, pessoal. Tchau, tchau. Excelente notícia. Agora vamos esperar em até 10 dias úteis, foi o que pediu Chris Smith, a resposta ao Alexandre de Moraes, copiada para Arthur Lira, para o senador Pacheco, para os presidentes do STF, Barroso, e para Carmen Lúcia do TSE, sobre as repressões do Brasil contra políticos, contra jornalistas, sobre o devido processo legal, enfim, tudo que a gente já tem denunciando há anos. Agora o Congresso americano está formalmente pedindo explicação às autoridades brasileiras. Boa noite. Vamos lá, vamos entender um pouco. Se você ficou até aqui, te agradeço, obrigado, tá? Porque as informações foram importantes. Mas vamos lá, você viu esse jornalista, né? O Smith aqui. Michael Shellenberg, perdão, o Michael Shellenberg. Você concorda com o que o Michael Shellenberg falou? Se sim, presta atenção. Ele é um jornalista de esquerda, tá? Então presta muita atenção no que eu estou explicando para vocês, porque isso aqui é sério. O Michael Shellenberg, ele foi o responsável por fazer a divulgação do Twitter Files. Então presta atenção. Não estou desmerecendo os deputados da oposição brasileira, os deputados de direita, mas eu estou dizendo que hoje há uma barreira. E os deputados poderiam ir, falar, cobrar, mas há uma resistência em ouvi-lo do lado de lá. Então o Michael Shellenberg, ele, sendo um jornalista de esquerda, ele falou, olha, eu percebo que mesmo sendo de esquerda, existe uma repressão à liberdade de expressão no Brasil. E a liberdade de expressão ela tem que ser para todos, tanto para a direita quanto para a esquerda. Outro, que foi o primeiro, antes do Michael Shellenberg, que também é de esquerda, é o Glenn Greenwald, também de esquerda. Então, dentro da política, vocês têm que começar a entender que as batalhas da política não são batalhas passionais, são batalhas que, sabe, envolvem dentro da situação pautas importantes. Então, olha só, hoje eu ouso dizer, se o Elon Musk entrou na briga, não foi por causa do Eduardo Bolsonaro, não estou desmerecendo, mas foi porque o Michael Shellenberg pegou o Twitter Files e divulgou. E aí foi onde o Elon Musk falou, opa, o Twitter é meu, ele fez a publicação, é um jornalista de altíssima credibilidade dentro dos Estados Unidos. E ele foi até o Congresso norte-americano junto com os demais e falou, olha, eu sou americano e eu estou denunciando o que eu estou vendo do Brasil. E isso, juntando ao combo do Paulo Figueiredo, que merece todo o crédito aqui também, o Constantino, que está para lá, a Ludmila Lins Grilo, o Van Hatten, o Eduardo Bolsonaro, que se juntou a tudo isso e falou, olha, está havendo um excesso dentro do Brasil. Então, o Congresso norte-americano tem que olhar para isso. Dali começou a ter uma voz a mais. Por quê? Porque furou a bolha da direita e setores, membros da esquerda coerentes entraram na briga também. Então você tem que entender que existe duas direitas, mas existem duas esquerdas também. Tem a esquerda radical, extremista, aquela que é alinhada ao governo Lula, mas tem a esquerda que defende as pautas progressistas deles, não pensam como nós, e isso é ótimo, porque assim é a democracia, mas que tem pontos em comum com a gente, como a liberdade de expressão. Então você está vendo o Michael Shellenberg agora sendo, sabe, um cara que está rodando o mundo, ele mesmo falou, denunciando os abusos que acontecem aqui no Brasil. Depois de amanhã, você vai ver ele fazendo críticas ao Bolsonaro e à família Bolsonaro também. Por quê? Porque a pauta dele é de esquerda, o Bolsonaro é de direita, mas a liberdade de expressão, parte da esquerda também defende. Não é o que você vê com a mídia brasileira aqui. Você está vendo que a mídia brasileira é que agora eles estão criticando porque chegou até eles. Mas se eles acionaram o botão, se eles estão dando visibilidade a isso,
é porque eles estão preocupados. E aí, quando começa a ter preocupação, eles vão começar a fazer críticas mais contundentes ao ministro Alexandre de Moraes. Não tenho dúvidas disso, tá? Não tenho dúvidas disso. Então, se você me perguntar para que eu te responda sinceramente, a mídia acusando o ministro Alexandre de Moraes de censura, a mídia brasileira, é muito mais importante e forte para nós do que a própria denúncia do Elon Musk. Eu não tenho dúvidas disso, tá? Não tenho dúvidas. Porque as matérias que foram utilizadas pela mídia agora, o Congresso norte-americano vai levantar a bandeira também. Não tenho dúvidas, tá? Vai usar essas matérias contra o ministro Alexandre de Moraes. Não tenho dúvidas. E o Congresso norte-americano agiu inteligentemente, como eu disse, intimou a Carmen Lúcia, o Pacheco, o Barroso e o Lira. Afinal, se nós sofremos sanções econômicas, eles têm responsabilidade também. A culpa também recai sobre eles, que não tomaram nenhuma medida. Tá certo? É isso, pessoal. Devaguei muito num assunto só, mas é porque eu achei esse bem importante, tá? Abraço, daqui a pouquinho a gente tá de volta com mais um editorial. Até lá.